Como desenhar uma esfera? Desenhando uma esfera. Reúna os materiais necessários para desenhar a esfera. Este é um método básico e, por isso, a lista é curta. Bloco de desenho ou papel. Lápis. Chumaços de algodão ou lenços. Objeto circular. Faça o contorno do objeto circular no papel. Use uma vasilha pequena, um copo, uma caneca ou algo semelhante. Após contornar o objeto, você poderá se concentrar em fazer o sombreamento da esfera, em vez de ter de aprender a desenhar um círculo perfeito. Escolha de onde virá a luz. Depois, desenhe uma seta a partir dessa direção. Ela deve apontar para o círculo. Você deixará o ponto da esfera que fica abaixo da seta inalterado, indicando sua área mais iluminada. Sombreie a esfera com uma cor clara. Não ponha muita força no lápis, já que essa será a primeira camada de cor. Depois, você acrescentará mais sombras. Não sombreie o ponto circular ou oval, indicado pela seta. Esmaeça as sombras com um chumaço de algodão ou lenço. Passe-o com calma pela camada de cor, com cuidado para não borrar o grafite para fora do círculo. Lembre-se de deixar o ponto mais iluminado do círculo inalterado. Não borre o grafite nesse local. Adicione mais camadas de sombras a áreas da esfera que sejam pouco atingidas pela luz. Deixe os lados isolados do objeto mais escuros. Esse efeito é chamado meio-tom. Colora os pontos centrais da esfera com os tons médios de sombra. Mais uma vez, esmaeça as sombras com um chumaço de algodão ou lenço. Cuidado para não borrar o ponto luminoso ou extrapolar a esfera em si. Escureça as bordas da esfera, principalmente na base e no lado oposto à fonte de luz, já que tal luz não chega a esses locais. Eles devem ser mais escuros. Quanto mais distante da fonte de luz, mais escura deve ser a sombra da esfera. A base do objeto deve ser o ponto mais escuro de todos. Esmaeça os pontos escuros mais uma vez. Isso é importante para deixar a esfera mais realista. Use o chumaço de algodão ou lenço. Desenhe a projeção crescente da sombra da esfera na direção oposta à fonte de luz com os tons mais escuros. Essa é a última parte do sombreamento. Dê a essa projeção uma cor moderadamente escura e um formato crescente antes de trabalhar o outro lado. Faça a próxima à base do objeto, com até meio centímetro de espessura. Passe o chumaço de algodão ou lenço pela projeção crescente na base da esfera para esmaecê-la pela última vez. Isso ajudará a aproximá-la da esfera em si. Use uma borracha para apagar os borrões e os pontos onde a cor extrapole a esfera. Cuidado para não atingir o objeto em si. Desenhando uma esfera com uma taça para ovos quentes. Prepare e disponha os materiais sobre uma mesa. Você precisará de vários itens para desenhar a esfera usando este método. Organize tudo antes de prosseguir. Bloco de desenho ou papel. Lápis. Taça para ovos quentes. Régua. Algo para misturar as cores, como chumaço de algodão ou lenço. Ponha a taça de ponta cabeça sobre o papel. Se possível, deixe-a próxima ao centro da página para deixar bastante espaço de todos os lados. Lembre-se de que um dos lados da esfera será totalmente escuro, a parte mais distante da luz. Contorne a taça sobre o papel com uma linha fina. Quando erguer o objeto,
Veja se o círculo formato é perfeito. Escolha a direção da fonte de luz. Ela pode vir das partes superiores esquerda ou direita. O lado oposto a ela será o mais escuro do objeto. Se a parte mais escura da esfera for do lado esquerdo, a fonte de luz ficará no canto superior direito. E vice-versa. Use uma régua para traçar uma linha que separe o ponto iluminado do restante da esfera. Faça-o a 1 centímetro da extremidade do objeto. Depois, desenhe uma seta que aponte para a direção da luz. Desenhe uma pequena forma oval no ponto marcado dentro do círculo. Essa será a área mais iluminada do objeto. Ou seja, não será sombreada. Ponha a taça sobre o círculo de modo que o lado oposto da fonte de luz fique visível. Essa será a base do círculo. Deixe cerca de meio centímetro entre o círculo original e a extremidade da taça. Sem pôr muita força no lápis. Trace o contorno da taça de um lado a outro. Esse espaço criado será a parte da esfera que não é iluminada pela luz. Essa forma pode ser descrita como um eclipse. Lembre-se disso enquanto segue as próximas instruções. Repita os passos 7 e 8 mais 3 vezes, aproximando-se cada vez mais do centro do círculo. No fim, você terá 4 eclipses feitos com a taça. Na base da esfera, na direção oposta à luz. Eles ocuparão metade do objeto. Esses eclipses serão usados no meio tom. Sua função é dar um sombreamento gradual à esfera, criando a ilusão 3D. Com a mão livre, trace mais algumas linhas de meio tom no lado do círculo que fica próximo à luz. Nesse ponto, a taça estará muito grande para se encaixar nos espaços entre essas linhas. Não ponha muita força na mão ao desenhar essas linhas. Faça pequenas formas ovais, simbolizando a parte iluminada da esfera. Cada vez maiores. Você pode deixar um vão entre a maior forma oval e o eclipse do meio. Feito com a taça. Dê ao eclipse mais distante da luz a cor mais escura possível. Ele não é iluminado e, assim, precisa ficar preto. Dê aos eclipses seguintes cores gradualmente mais claras. Conforme avança, use tons mais fracos. O ponto mais iluminado da esfera deve ficar branco. Misture as cores com um chumaço de algodão, um lenço ou algo semelhante. Trabalhe por toda a esfera até que a transição de escuro a claro fique sutil. Comece na parte mais clara, iluminada pela luz, e termine na parte mais escura para evitar efeitos artificiais. Desenhando uma esfera com um modelo. Reúna os materiais necessários para desenhar a esfera. Este método é um pouco diferente, já que você usará uma esfera pronta como modelo para o projeto. Objeto esférico. Bloco de desenho ou papel. Lápis. Limpa-tipos. Algo para misturar as cores, como chumaço de algodão ou lenço. Disponha o modelo esférico na mesa de trabalho ou à sua frente. Veja se ele está bem iluminado por um dos lados. Isso ajudará a identificar os pontos mais claros e escuros da esfera. Faça margens a cerca de 1 centímetro das bordas do papel. Embora seja útil, a régua não é essencial. Faça as linhas que marquem os limites da esfera. Elas podem ser aproximadas. Você as medirá mais tarde. Faça 4 linhas curtas e claras em formato quadrado. Elas não precisam se intercalar. Basta que formem um quadrado.
As linhas devem ser bem claras, já que serão apagadas quando você for retocar o desenho. Usando as linhas, marque os eixos horizontais e verticais da esfera. Deixe-os levemente cruzados com tais linhas. Você pode comparar o tamanho do modelo ao lápis para decidir a extensão das linhas e dos eixos. Segure o lápis em posição vertical, de modo que ele cubra toda a esfera. Aproxime sua ponta do topo do modelo e use o polegar para medir o ponto em que o grafite chega à base da esfera. Sem mexer o dedo, ponha o lápis sobre o papel. Compare a altura ao eixo vertical desenhado e, se necessário, faça ajustes. Depois, repita o processo com a largura do objeto circular. Compare ao eixo horizontal e, mais uma vez, faça os devidos ajustes. Compare a largura e a altura dos eixos. Elas devem se aproximar ao máximo. Ponha o lápis ao longo do eixo vertical, com a ponta do grafite no topo. Assim como antes, deixe o polegar na base do eixo. Depois, deixe o lápis em posição horizontal e compare a distância ao eixo em si. Faça ajustes se uma medida for mais longa que a outra. Faça o contorno da esfera usando as linhas desenhadas no passo 4. Para isso, imagine que as extremidades do desenho são feitas de vários planos, compostos de linhas curtas. Contorne um primeiro conjunto de linhas, formando um octógono. Elas devem se cruzar só pelas pontas. Depois, faça uma série de contornos menores dentro do primeiro conjunto. Essas linhas não precisam se cruzar, já que sua função será acentuar o formato redondo do objeto. Desenhe as curvas da esfera a partir das linhas. Faça isso nos pontos em que elas não se encontram. Isso ajudará a acentuar o formato redondo do desenho. Após criar o círculo, use a limpa-tipos para apagar as linhas de contorno restantes. Para isso, use a ponta achatada da borracha. Assim, você poderá apagar as marcas de lápis e as partes mais escuras do desenho com facilidade. Escolha de onde virá a luz. Desenhe uma seta nessa direção, apontando para a esfera. Isso indicará onde o ponto mais iluminado do objeto. Desenhe uma curva no lado oposto à parte iluminada da esfera. Ela conectará as transições dos eixos desenhados. Se a fonte de luz ficar no canto superior esquerdo da esfera, a curva deverá ficar no canto inferior direito. E vice-versa. Essa curva dará início à parte escura da esfera. Apague os eixos horizontais e verticais após desenhar a curva. Agora que o círculo e parte do seu interior estão desenhados, esses eixos já não são necessários. Desenhe a projeção da sombra logo abaixo da esfera. Ela deve ser totalmente preta, já que não será iluminada. Limite essa projeção à base da esfera, fazendo com que ela represente o objeto contra a luz. Colora a parte interior da esfera. Sombreie os pontos entre a curva e a extremidade inferior do objeto com um tom médio. Quando terminar, esmaeça a cor com uma ferramenta adequada, como um chumaço de algodão ou um lenço. Continue aplicando cores escuras e claras até chegar ao topo da esfera. Lembre-se de deixar o ponto iluminado branco, conforme avança em direção ao topo da esfera. Use meios tons, uma cor mais clara do que a base do objeto e mais escura que seu topo. Deixe o ponto mais próximo à fonte de luz branco. Ele deve ter um formato circular ou oval.
As cores próximas a esse ponto devem ser claras para refletir o efeito da luz sobre a área. Usando o chumaço de algodão ou o lenço, ou a ferramenta de escolha. Misture as cores para deixar os tons sutis e dar à esfera um aspecto mais realista. Lembre-se de avançar de cores mais escuras a cores mais claras para que o excesso do grafite no desenho fique mais suavizado.